Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Oficina de Espiritualidade no Facebook. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar desse vídeo e acreditar que o nosso trabalho é importante para a divulgação da doutrina espírita, eu te peço, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Visto isso, hoje nós vamos estudar o progresso dos espíritos, seguindo a nossa sequência de estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar das questões 114 e 127. Esse estudo, ele automaticamente não vai ser lida questão por questão, mas eu vou dar aqui algumas reflexões para que você se comprometa, pegue o Livro dos Espíritos e leia e estude essas questões, das questões 114 a 127. E é assim que você vai formar a tua opinião própria a respeito do que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Então você vai encontrar substrato, você vai encontrar caminhos que vão te levar a reflexões de cada uma dessas questões que eu citei ainda há pouco, ok? Vamos começar pela seguinte pergunta. Deus criou todos os espíritos de forma igual? Sim. Isso aí é inconcebível dentro da doutrina espírita, qualquer coisa que seja diferente disso. Ninguém foi criado com privilégios. Mas Jesus foi? Não. Jesus é um espírito que passou pelos mesmos processos de evolução ao qual todos nós estamos fadados, a fim de que possamos chegar a esse grau de espírito puro que ele já estagia, que é algo ainda incompreensível para nós. Então, a partir dessa ideia de que todos os espíritos foram criados a partir da mesma fonte e iguais, tendentes à evolução, ao progresso e automaticamente com a finalidade de adquirir a pureza e ser feliz e obter conhecimento profundo, nós vamos entrar numa outra questão que eu acho importantíssima. Os espíritos progridem naturalmente? Ou seja, ou eles precisam fazer esforço para progredir, para evoluir? O que vocês acham? O Livro dos Espíritos diz o seguinte, que essa evolução ela não é compulsória, ela não é automática. Com o tempo, nós vamos evoluindo e vamos chegar a espíritos puros. Não. Você pode resistir ao amor, você pode resistir ao conhecimento, você pode resistir à verdade, que é sempre um conceito relativo, e você vai automaticamente retardando esse processo de progresso, ao qual todos nós, como já disse, estão fadados. Mas o fato é que é necessário o esforço individual. E é justamente por isso, por causa desse livre-arbítrio que nós temos, que uns conseguem chegar a esse nível consciencial de pureza mais rápido e outros demoram mais. Mas quer dizer que esses que demoram mais não vão chegar? Não. Eles também vão chegar, mas vão demorar mais. É como se você pegasse aí um veículo e quisesse chegar a um ponto A por um caminho mais curto e tomasse um caminho muito mais longo para chegar nesse mesmo ponto A. Mas você vai chegar lá, só vai demorar mais. Entendem como é que funciona a lei divina nesse sentido do progresso? E aí entra uma coisa fantástica. Uma outra questão proposta nessas questões que estamos estudando de O Livro dos Espíritos é a seguinte. Kardec faz a seguinte reflexão. Mas há espíritos que vão permanecer ignorantes ou maus para sempre? Como há na teologia de algumas religiões, né, seres eternamente destinados ao mal? Não. Todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, como já dissemos, atingirão esse grau de consciência pura.
Eles podem resistir o quanto eles quiserem. Nós podemos resistir o quanto quisermos, mas a própria lei do progresso, que é invisível, mas que está dentro de nós, nos impele para isso, nem que seja através do sofrimento, que, aliás, é um fator não obrigatório, mas é um fator extremamente importante para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso espiritual. Tem uma outra questão importantíssima que nós vamos debater nessa faixa de perguntas que estamos estudando, que é o seguinte: a diferença entre ficar estacionário, que é uma coisa que nós temos que ter cuidado, e involuir, ou seja, voltar na evolução, perder o que já conquistou. É certo que algumas filosofias, sobretudo orientais, dizem que o ser humano pode involuir, ou seja, de ser humano pode voltar a reencarnar-se como um cachorro, uma cobra, uma minhoca, ou o que quer que seja. No Espiritismo, na teoria espírita, na mediunidade com cunho espírita que recolheu as informações para Allan Kardec, não existe esse tipo de fenômeno. Não regredimos ao conseguirmos algo. Podemos permanecer no mesmo nível de consciência, parecendo até que estamos evoluindo, muitas vezes até cometendo atos que parecem não ser mais da nossa personalidade, mas ninguém sabe o que somos ao certo, nem nós mesmos. Ninguém sabe como reagirmos diante de determinada circunstância, diante de determinado problema, diante de determinada violência contra nós ou contra as pessoas que amamos. Então, são questões que nos fazem pensar o que é realmente permanecer estacionário, né? Seria, por exemplo, resistirmos às oportunidades que a vida nos oferece, que essa vida material nos oferece para crescermos? Seria, por exemplo, renegarmos as oportunidades de melhor elaborarmos os nossos sentimentos? Conhecermos os nossos sentimentos menos nobres em favor de sentimentos mais nobres? Isso não seria um passo além? Não seria sair desse estacionamento evolutivo que muitas vezes nós mesmos nos pomos? Então são questões muito importantes. Aí vem uma outra questão que eu acredito seja muito importante, eu vou lê-la dentro dessa faixa de perguntas que nós nos propomos a estudar, que é a questão 119 de O Livro dos Espíritos. Vamos lê-la e vamos fazer alguns comentários a respeito dela. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Os amigos espirituais respondem a Kardec: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, olha só que importante, né? É Deus nos convocando a termos as nossas próprias vitórias pelo nosso próprio esforço. Aliás, a cada pequena vitória nossa, quer seja material, em termos de conquista de algo, ou psicológica e espiritual, quando nós conseguimos elaborar um equilíbrio dos nossos sentimentos, por mínimo que seja, é muito importante, é mérito. Então, se Deus nos concedesse isso tudo de graça, nós não teríamos esse prazer da conquista. Não é assim que funciona no início de um relacionamento, aquela fase da conquista, aquela fase do estudo um do outro,
aquela fase do convencimento, sem essa fase, o que seriam os relacionamentos? E assim é o relacionamento de nós para consigo mesmos, que é o ponto de toque da lei divina, essa autoconquista, esse sentir que está progredindo. É disso que fala o progresso dos espíritos em O Livro dos Espíritos. Vejamos. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? E os amigos espirituais respondem, sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Ou seja, Kardec, em tese, ele falou sobre bem e mal absoluto, que é uma visão kantiana, né? Provavelmente Kardec leu o filósofo Immanuel Kant, e essa questão do mal absoluto ou do bem absoluto, não relativos, é uma visão kantiana. E tirando esse pequeno parêntese, a gente pode entender essa questão de que forma todos os espíritos precisam passar pela maldade para chegar à pureza? Não. O Livro dos Espíritos afirma que não. Ignorância é uma coisa, maldade é outra. Maldade é malícia, é premeditação. É mau uso do livre-arbítrio de forma premeditada, teimosa, voltada para o egoísmo voraz muitas vezes, para o ódio, para a vingança. Isso é maldade. Ignorância é o erro por desconhecimento. Então, por mais estranho que pareça, mas espíritos que nunca foram maus, sim, pode haver. Podem haver espíritos que nunca quiseram se utilizar dessa maldade extrema, absoluta, para evoluir. Em tese, em teoria, eles podem existir. É ainda uma grande interrogação para nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, né, que sofremos isso no nosso dia a dia. Mas é uma questão a se refletir. Então, já chegando à conclusão do nosso estudo, nós podemos continuar com as nossas reflexões. Quando nos libertaremos da influência desses espíritos imperfeitos, que muitas vezes chamamos de obsessores, aliás, que podemos ser nós mesmos? Quando nós nos libertaremos da influência dessas pessoas encarnadas ou desencarnadas que nos levam para o lado sombrio, que nos levam para o erro? Primeiro, é uma questão de sintonia, essa tendência ao erro, mas nós nos libertaremos disso quando começarmos, melhor dizendo, a nossa transformação moral, quando optarmos por conhecermos mais os nossos sentimentos. E é justamente por isso que Deus nos permite sofrer. Ele não quer que nós soframos, ele não tem assim aquela felicidade, aquele prazer de ver as suas criaturas sofrendo. Mas ele sabe onde nós vamos chegar, porque se não soubesse, não seria Deus. Kardec dizia em A Gênese, para Deus, o passado e o futuro são o eterno presente. Então Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Mas ele precisa que nós desenvolvamos a nossa felicidade às nossas custas pelo próprio mérito. Então, se nós demorarmos mais ou menos, Deus não vai deixar de nos amar por isso. Deus ama igual a todos, mas só recebe a melhor parte da lei divina aqueles que buscam, aqueles que têm a experiência com essa lei divina e crescem através dela. Se você ficou aqui nesse vídeo até o final comigo, eu te agradeço e peço para que você curta, comente e compartilhe o vídeo. Meu nome é Marcelo Furtado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.